Bom, a primeira parte hoje sobre as dicas do produtor rural, aqui no canal Primo do Mato, é sobre a tributação na pessoa física, que é basicamente aquela tributação que ocorre antes da porteira e não após a porteira, que é a produção de grãos, de carne, de suinicultura, tudo isso que envolve a atividade do produtor no seu dia a dia. O primeiro ponto que nós devemos hoje é entender o que é o conceito de receita para a produção rural, porque isso é muito importante. Hoje, a declaração do imposto de renda ela é subdividida em partes. Nós temos a parte daquele profissional, que é, por exemplo, profissional liberal, que ele apura o imposto de renda de uma determinada forma. Temos aquela parte que é destinada ao produtor rural, e ele também tem uma apuração de uma forma distinta daquele profissional. Isso por quê? Porque em razão das intempéries que submete à produção, como por exemplo fatores climáticos, que hoje o produtor ele faz um plantio, ele faz uma produção de carne e ele está submetido ao quê? Aos fatores climáticos, que ele pode ter uma perda de produção do dia para a noite, uma praga pode acometer a plantação dele, e tudo isso implica na perda diretamente da produção, e o prejuízo ele é extremamente alto. Talvez aquele produtor vai demorar o quê? Inúmeros anos para poder se recuperar daquele desastre. Ele também está submetido a todos os fatores econômicos, a economia do país interna e externa, e também aos fatores políticos, que é essa oscilação que nós vivemos hoje em dia, essa questão política, onde que dualizou o país em duas correntes, e principalmente hoje nós não podemos falar dessa questão sem falar da insegurança jurídica que recai. Um dos casos que deixou isso muito claro foi o caso do Fundo Rural, onde que o produtor rural tinha um julgamento. Nós vamos falar sobre o assunto mais à frente, mas ele veio e tinha um direito assegurado e acabou perdendo. Então todos esses fatores implicam diretamente na produção, e em razão disso nós devemos ter o quê? Uma peculiaridade própria para o setor do agronegócio, que hoje é o principal vetor econômico desse país, mantendo o PIB do país e o superávit, e sendo o principal exportador para fora do país. Dentro dessas questões, nós devemos entender o conceito de atividade rural. O que se enquadra no conceito? Temos aquelas atividades que são, por exemplo, a agricultura, a principal atividade do Brasil, a pecuária, suinicultura, piscinicultura. Tudo isso se enquadra no conceito de atividade rural. Agora, tem alguns pontos que é muito interessante. Por exemplo, a legislação ela estabeleceu outras atividades. Ela não elencou, por exemplo, a questão da atividade de criação de cavalo, que é um dos principais animais de campo. Você não se fala em criação de gado de corte sem ter um cavalo. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, apesar de não ficar expresso na legislação, é claro que a criação de cavalo se enquadra como atividade rural. Agora, tem alguns pontos que, apesar de ser correlato com a questão da atividade rural, a legislação afastou, como por exemplo o aluguel de pastagem. O aluguel de pastagem é algo que não se enquadra no conceito de atividade rural. Então aquele valor que é tributado como atividade de aluguel de pastagem, ele provavelmente pode ser glosado pelo fisco. Da mesma forma, o aluguel de maquinário, você tem uma máquina, se aluga para outro, esse valor também não se enquadra como atividade rural. Um ponto muito importante, assim, isso na verdade é um absurdo, e na minha visão, eu como advogado e pró-contribuinte, pró-produtor, eu imagino o seguinte: uma atividade que você tem, que é a compra de gado para criação de confinamento, compra e venda no prazo inferior a 52 dias. Uma instrução normativa absurda, algo assim que não deveria ser admitido jamais, veio e estabeleceu que essa compra e venda de gado no regime inferior a 52 dias não se enquadra como atividade rural, que é um verdadeiro absurdo, uma anomalia que não deve ser admitida. Da mesma forma que a compra e venda de gado em menos de 138 dias em caso de criação a pasto. O fisco também afastou essa possibilidade como atividade rural. Isso é um absurdo que não deveria ser admitido. Até porque você compra um animal e você não sabe para quando você quer vender o animal, para recomprar outro, ou se o animal já está apto a ir para o abate. Então, essa criação trata-se de uma verdadeira anomalia jurídica. Outros pontos que o fisco, ao contrário, entendeu como atividade rural foi, por exemplo, uma venda de uma máquina. A venda de uma máquina
ela se enquadra no conceito de atividade rural e é utilizada para fins de tributação. Valores recebidos, por exemplo, do FIAGRO também são utilizados para fins de tributação. Integralização de capital numa pessoa jurídica também se enquadraria no conceito de atividade rural. Então, para entender referente a essa questão da tributação, hoje nós temos que entender o que é ou não atividade rural. Então, tudo isso é muito importante.